Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira aqui no Instagram, onde a gente conversa sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje, na nossa terceira live da série TDAH e TOD. A gente sabe que TOD é um transtorno muito comum, né, de aparecer junto com o TDAH, é uma comorbidade que aparece em torno de 40% das crianças que têm TDAH, né? Então a gente precisa falar, né, sobre esse transtorno porque quando ele aparece junto com o TDAH, aumenta e muitos prejuízos dessa criança. Então a gente precisa sim entender sobre TOD, até para que você, mãe, possa diferenciar os comportamentos do seu filho, identificando se esse comportamento, né, faz parte do TOD ou não, né, ou se é só o TDAH, enfim. E se for o caso, buscar uma avaliação, né, para identificar se seu filho tem ou não o TDAH e também o TOD. Né? Seja muito bem-vindo, você que está entrando, psicólogos, psicopedagogas, mães também entrando aqui com a gente. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem o nosso Papo de Mãe TDAH. Essa live é para você, mãe de TDAH, família de TDAH, mas todo profissional, toda psicóloga e psicopedagoga é muito bem-vinda aqui no nosso encontro de quarta-feira. Mas às sextas a gente tem o nosso encontro de profissional para profissional, então a gente tem ali um encontro mais voltado para o atendimento clínico de crianças com TDAH. Então, se você é psicóloga, psicopedagoga, me segue aqui no Instagram, vem sexta-feira comigo, que é o dia da gente conversar um pouquinho sobre atendimento clínico, tá bom? Mas hoje, né, eu acho que não só quem é mãe de TDAH, mas também quem atende crianças, né, e crianças com TDAH, a gente precisa sim entender sobre TOD, né? Entender sobre TOD por dois motivos. Primeiro, porque o TOD pode ser confundido com o TDAH. Então, às vezes a criança pode, né? Você pode suspeitar que a criança tem TDAH e às vezes é TOD, ou suspeitar que a criança tem TOD e às vezes é TDAH, né? E o outro motivo é que é possível e é muito comum esses dois transtornos aparecerem juntos, né? Em torno de 40% das crianças que têm TDAH também apresentam TOD, né? Então, a gente precisa conhecer para fazer um diagnóstico diferencial e também para identificar se há comorbidades, tá bom? A gente está nessa série de lives agora no mês de junho, né? Serão 4 lives sobre esse tema TDAH e TOD. Hoje nós estamos na terceira live, então a gente já teve a primeira, onde a gente falou sobre comportamento opositor, né? Esse perfil opositor. O que seria esse perfil opositor? Não necessariamente ligado ao TOD, mas o que seria uma criança mais opositora, né? Esse perfil mais opositor que também está presente no TDAH. E na segunda live da nossa série, que foi semana passada, a gente falou sobre como a gente pode identificar o TOD, né? Sinais de alerta para que você, mãe de TDAH, possa buscar uma avaliação para o seu filho, tá? Então a gente falou na semana passada os critérios diagnósticos, fez a diferenciação do que é um comportamento opositor, né? Que é característico de determinadas fases da vida, né? O que é o comportamento mais opositor, né? O perfil mais opositor que faz parte do quadro de TDAH e qual é o comportamento opositor que faz parte do quadro do TOD, tá? Então, se você perdeu alguma das nossas lives da nossa série de junho, depois você vai aqui no IGTV do Instagram ou no meu canal do YouTube. O canal do YouTube é Juliana Deodato, que as lives estão gravadas lá, tá bom? E hoje a gente vai entrar aqui na parte mais prática, na parte mais de orientação relacionada a tratamento, né? Como você, mãe, pode ajudar o seu filho em casa, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento do TOD, tanto hoje quanto na semana que vem. Hoje a gente vai focar no primeiro passo para que você possa lidar melhor com seu filho. E na semana que vem a gente vai falar de algumas estratégias que você vai poder utilizar em casa, tá? Bem, para reverter, né, todo esse comportamento opositor e lidar melhor com esses comportamentos no dia a dia, tá bom? Agora, quando a gente fala de TOD, a gente precisa entender que
Apesar da criança apresentar comportamentos que, para nós adultos, né, são extremamente inadequados e que a gente deseja que esses comportamentos cessem, né, ou que a criança mude a forma de agir e de reagir diante das situações, apesar disso, o foco do tratamento do TOD é ambiental e principalmente de orientação de pais. Então, quando a gente fala de tratamento de TDAH, qual é o foco principal do tratamento de TDAH? A gente trabalha com a medicação. Por quê? Porque a gente precisa inserir nesse cérebro, né, uma medicação que vai estimular esse cérebro a produzir dopamina, né, neurotransmissores que são importantes para o funcionamento desse cérebro. Então, a medicação entra como tratamento. Além da medicação, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, onde a gente vai trabalhar com as crianças as suas dificuldades relacionadas às funções executivas do dia a dia. Então, a gente vai trabalhar com elas estratégias que vão ajudar essa criança a lidar com as demandas do dia a dia, né? E com as suas dificuldades em realizar as tarefas, né, do dia a dia dela. Além disso, a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, também trabalha com distorções de pensamento que a criança começa a desenvolver ao longo do tempo, com a questão da autoestima, que é um impacto enorme que crianças com TDAH sofrem, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental é o segundo eixo do tratamento do TDAH. E o terceiro eixo é a orientação de pais, onde a gente vai trabalhar com os pais o manejo desse comportamento do TDAH, como os pais podem lidar melhor com o TDAH no dia a dia e como os pais podem mexer no ambiente, alterar o ambiente que essa criança está inserida para que ela tenha o suporte necessário para executar as tarefas que ela precisa do dia a dia dela. Então, no TDAH, a gente tem esse tripé de tratamento, né? No TOD, claro, a gente tem medicação que algumas crianças vão precisar, que vai ajudar. A gente tem a terapia da criança, ok? Mas o principal no tratamento do TOD é a orientação de pais, é o manejo parental. Então, é a gente trabalhar com os pais a forma como esses pais vão lidar com essa criança. Por quê? Porque esse fluxo pulsional, quer dizer, essa energia opositora, desafiadora, que a criança com TOD tem, ela só vai crescer, né, se ela encontrar um ambiente que vai ser propício para esse crescimento. E, infelizmente, na maioria das vezes, essa criança encontra esse ambiente, né? E muitas vezes os pais, sem querer, né? Porque muitas vezes eles não sabem, não sabem o que está acontecendo, não sabem como lidar com essa criança. Muitas vezes os pais acabam fazendo com que essa energia pulsional, essa energia opositora desafiadora, que teria uma intensidade X, tem uma intensidade muito maior, né? Então, a gente precisa olhar para isso e a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Primeiro passo para lidar melhor com seu filho com TOD, eu já vou adiantar aqui, a gente vai conversar sobre isso ao longo da live, mas o primeiro passo é a gente trabalhar com os pais. Se esses pais não estiverem bem emocionalmente, se esses pais não estiverem com uma boa inteligência emocional, com uma boa regulação emocional, é muito difícil que eles consigam ajudar o seu filho com TOD. Por quê? Porque se a gente está lidando com uma criança que tem um transtorno relacionado à desregulação emocional, se eu, adulto, que estou lidando com essa criança, que tem um transtorno, onde ele tem uma desregulação emocional que ele não consegue controlar, né, que faz parte de um transtorno, e eu, adulto, que teria condições de maturidade e condições, né, de autocontrole, de autorregulação maior do que do meu filho, por exemplo, eu não consigo fazer isso, você imagina a criança. E aí a gente vira uma bola de neve, e quanto mais a gente se desregula, mais a gente contribui para a desregulação da criança. E o que muitas vezes a gente vê, né, é um ciclo de desregulação
que começa ali numa situação que a criança vivenciou e vai crescendo, 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 e os pais e os filhos se misturam nessa desregulação e um intensifica a desregulação do outro. Então é uma bola de neve, é um ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. E quem vai quebrar isso são os pais. Não tem jeito, tá? Não é a criança com transtorno e não é a criança na sua idade, né, na sua imaturidade que vai conseguir fazer essa quebra de ciclo, tá? Somos nós adultos. É claro que na maioria das vezes a gente vai precisar de um profissional para nos ajudar a fazer isso, né? Para cuidar das nossas emoções, para nos ajudar a ter estratégias de autorregulação, para nos ajudar a manejar comportamentos inadequados da criança, né? A desenvolver uma comunicação mais assertiva, mas tudo vai partir de como a gente vai lidar com tudo isso. Não adianta, ou pelo menos o resultado não vai ser tão positivo se você, né, mãe de TDAH com TOD, né, mãe de TOD, vamos falar especificamente aqui, você que tem um filho com TOD, tiver levando o seu filho toda semana na psicóloga e você não tiver sendo orientada e você não tiver sendo trabalhada para lidar com seu filho todos os dias. Não vai adiantar muita coisa. Você vai ver melhora? Pode até ver melhora sim, claro, né? Mas o resultado não vai ser tão positivo quanto se você estiver envolvida no processo, tá? E quando eu falo envolvida, é envolvida 100%, né? Não é ali um dia, tal, não. Você tem que estar envolvida porque você, mãe, você família de crianças com TOD, vocês pais, né, são os elementos essenciais para o tratamento do TOD, tá? Para a gente conseguir reverter esses comportamentos opositores desafiadores. Então você, aqui tá entrando várias psicólogas, várias psicopedagogas, né? Estão entrando aqui. Então você que atende crianças com TOD, não é uma questão de escolha, de eu gosto, eu quero, não, é uma obrigação nossa fazer a orientação de pais das famílias de crianças com TOD, porque tem evidência científica que esse é o melhor tratamento. Então, se você atende só a criança no consultório, você vai ter muito mais trabalho, você vai ter muito mais dificuldade para obter resultados do que se você focar na família. Você vai atender a criança também, trabalhar com a criança ali algumas estratégias e tal, mas o principal é mexer nesse ambiente, tá? E mexer no ambiente inclui a família, ok? E aí todo esse processo do tratamento do TOD inclui, olha, em primeiro lugar, saúde emocional dos pais, é a padrão ouro de tratamento. Primeiro lugar, saúde emocional dos pais, trabalhar o ambiente familiar e o universo escolar e social. Porque a criança com TOD, ela tem, né, costuma ter muitos prejuízos em casa, então, e geralmente o TOD, ele aparece mais em casa, então pode ser em casa e na escola, ou pode ser só em casa, mas geralmente os comportamentos opositores são mais em casa, né? Pode ter alguma criança que tenha só na escola? Pode, mas é mais comum que a criança tenha em casa e em outros lugares do que ter em outros lugares e não ter em casa. Então, primeira coisa, saúde emocional dos pais para lidar com essa criança, mexer nesse ambiente familiar e trabalhar com o universo escolar e social, por conta dos prejuízos nas relações, né, prejuízos na escola que muitas crianças com TOD apresentam, né? Eu tenho um grupo do WhatsApp de mães de TDAH, são mais ou menos ali umas 300 mães de TDAH, e é claro, né? Onde tem criança com TDAH, tem criança com TOD. E essa semana foi uma discussão muito grande lá no grupo, né, em relação a crianças com TOD, que tem TDAH e TOD, e a dificuldade da escola, né, em lidar com as suas dificuldades, em lidar com o seu comportamento, né, inadequado. Então teve situações ali de criança ser, né, expulsa, se é que a gente pode usar essa palavra, mas foi o que aconteceu, né?
a criança foi expulsa da escola, e teve situações que deu polícia, enfim, Ministério Público. Então tem uma série de questões que são envolvidas e que muitas vezes a gente fica com dó da criança, né? E fala assim, poxa, mas ela tem um transtorno, né? E a mãe, principalmente, né, quer defender o filho. Eu acredito que muitas escolas, né? Eu sei que muitas escolas não sabem lidar com essas situações. Eu trabalho em escola há mais de 20 anos, então eu posso falar, porque eu trabalho em escola. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil para a escola lidar com esses comportamentos, né? E comportamentos que são repetitivos, né? E muitas vezes a mãe, a família não sabe lidar, mas quer que o outro, quer que a escola, quer que a sociedade saiba, né? Em primeiro lugar é a gente trabalhar em casa, é a gente entender e saber lidar com isso, né? E aí sim a gente vai trabalhar nos outros ambientes, ok? Mas enfim, essa é uma outra discussão. Eu só queria trazer para vocês o quanto que o TOD acaba trazendo prejuízos, né? E evoluindo para um desgaste social muito grande, né? Para embates sociais muito grandes que vão ultrapassando ali o limite da família, o limite da escola. E a gente precisa olhar para isso quanto antes. Quanto mais a gente demora a fazer essa intervenção, a fazer essa modificação, né, mais o TOD vai se tornando crônico. E esse se tornar crônico é tão perigoso que é muito comum, né, é esperado, né, dentro do curso do TOD, um TOD não tratado ou um TOD com tratamento inadequado, ineficiente, que esse TOD possa evoluir para um outro transtorno chamado transtorno de conduta, que é um transtorno que está muito ligado, né, de uma forma bem resumida aqui, né, muito ligado com comportamentos de delinquência, né, comportamentos que já envolve mesmo, né, infração e tudo mais. Então, você vê quanto é importante a gente tratar o TOD de uma forma adequada, né, e cessar e reverter, né, esses comportamentos opositores desafiadores o quanto antes. Porque quanto mais esse ciclo vicioso que eu comecei falando para vocês no início, quanto mais esse ciclo vicioso roda, mais intenso é esse fluxo pulsional, né, do TOD na criança, a ponto de chegar a uma situação de descontrole total, onde ninguém mais consegue lidar com essa criança, e aí a intervenção tem que ser uma intervenção mais severa, né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir identificar o TOD, começar a tratar de uma forma eficiente, melhor para essa criança, né? Menos prejuízo ela vai ter na vida e mais funcional ela vai estar nos diferentes ambientes que ela frequenta. E o ponto principal, o elemento principal, né? O primeiro passo para isso é a saúde emocional dos pais. É o primeiro passo. Por quê? Vamos entender aqui como é que funciona esse comportamento do TOD, tá? Vamos entender aqui um pouquinho. A gente está falando de uma criança que tem uma vulnerabilidade biológica. O que é uma vulnerabilidade biológica? Ela tem uma predisposição, uma vulnerabilidade que é dela de sentir emoções intensas diante dos pequenos gatilhos do dia a dia. Então, é uma criança que percebe gatilhos com mais facilidade. Então, pequenas coisas do dia a dia são capazes de mobilizar essa criança. Coisas que talvez uma outra criança daquela mesma idade, aquilo não significasse muita coisa, não significasse nada para ela, não provocasse nada. Para uma criança com TOD, pequenas coisinhas, pequenos detalhes são suficientes para provocar essa criança. E além disso, ela tem uma outra característica, além dela perceber gatilhos, né, mais sensível aos pequenos gatilhos, ela tem uma outra característica que é, quando esse gatilho, né, provoca essa emoção na criança com TOD, essa emoção ela vai num pico alto de intensidade. Diferente de quando uma criança que não tem TOD,
ela passa pela mesma situação e ela sente uma emoção, geralmente é uma emoção regulada, adequada àquela situação. A criança com TOD é como se a situação acontecesse e a emoção fosse desproporcional, sempre mais intensa do que deveria, né? Então, ela percebe muito mais os gatilhos, os pequenos gatilhos, ela é mais sensível a pequenos gatilhos e quando ela tem uma emoção, a emoção é sempre muito intensa, né? É uma criança que tem as emoções mais intensas, principalmente a emoção da raiva, tá? E a terceira característica que é uma criança que tem dificuldade de voltar ao estado de equilíbrio. Então ela demora muito mais naquela intensidade de emoção. Então, por exemplo, você tem uma criança que ela desregulou, sentiu raiva, né? Ficou ali com uma emoção, ela consegue, a criança, ela consegue num tempo mais curto voltar ao estado de equilíbrio. A criança com TOD, ela demora para voltar ao estado de equilíbrio. Então, aquela situação que era uma situação pequena, gera uma emoção intensa e essa emoção intensa fica durando um tempo além do que a gente consideraria adequado, tá? Por isso que muitas vezes a gente ouve as mães falando assim, ah, ele tem um comportamento... quer ver? Tem até aqui uma fala de uma mãe, ó. Vou colocar para vocês aqui, ó. Peraí. Eu acabei de ler aqui a fala que a mãe falou para mim. Opa, acho que eu perdi. Se eu achar aqui, daqui a pouco eu falo para vocês. Ah, aqui, ó. Que a criança é intensa, né? Ah, não precisava fazer esse drama todo, não precisava chorar, não aconteceu nada tão grave assim para você chorar desse jeito, né? Então, a criança é muito intensa, muito dramática. Então, assim, são crianças que realmente elas têm uma intensidade alta de emoção, principalmente da desregulação da raiva, e uma dificuldade de voltar ao estado de equilíbrio também muito rápido, tá? Então, isso é uma característica do TOD. E o que acontece? O TOD, a criança com TOD, ela tem uma energia interna, né, que a gente chama de fluxo pulsional opositor desafiador. Assim como uma pessoa que tem transtorno de ansiedade tem um fluxo pulsional de ansiedade, tá? Mas no TOD é o fluxo pulsional opositor desafiador. Esse fluxo pulsional é uma energia que faz com que a criança, diante de situações, né, diante de um desafio, diante de uma regra, diante de uma situação, ao invés dela ir lá e resolver a situação, ou ela conseguir ter um controle de impulso, né, um controle inibitório, para ela não bater de frente com aquela situação, esse fluxo pulsional, essa energia do TOD faz com que ela vá romper aquela situação. É como se aquela energia impulsionasse a criança para o atrito. Então ela está diante de uma situação que para ela não gostou, ela acha errado, ou qualquer outra, ou ela não quer seguir. Ao invés dela entrar em contato com aquela regra e voltar, ou parar, ou voltar, né, inibir um comportamento, não. A energia, esse fluxo, né, que está dentro dela, empurra ela para bater, né, de frente com a regra, bater de frente com aquela figura de autoridade, tentar romper aquela situação. E isso gera, com certeza, muitos e muitos atritos, né? Mas esse fluxo é um fluxo que ela não controla. É como se fosse uma energia que surgisse toda vez que ela estiver diante de uma barreira, diante de uma situação de regra, diante de uma situação que ela não concorda, que ela não aceita, ou que ela acha que tem que ser diferente, tem que ser do jeito dela e etc. Ao invés dela parar, tentar resolver aquela situação, ou seguir aquela regra, aquela determinação, ou até mesmo se afastar dela, a energia, o impulso, né, a pulsão, o fluxo pulsional impele ela a entrar em atrito. Então é uma criança que entra em atrito
muitas vezes durante o dia, em muitas situações, porque nossa vida, o tempo todo, né, ela tá recheada de regras, tá recheada de situações onde a gente não pode fazer o que a gente quer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Tá recheada de situações onde a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas em prol do outro, onde a gente vai ter que fazer coisas que são necessárias, mas que a gente não tá com vontade de fazer, né? E situações também onde a gente vai lidar com coisas que a gente também, né, não concorda, que a gente vai ser injustiçado, que a gente vai perder, que a gente vai lidar com frustração. Então, todas essas situações que a gente vive no dia a dia e que às vezes chateiam a gente, aborrecem, às vezes até faz a gente, né, se desregular ali um pouquinho, mas a gente consegue controlar e voltar ao estado de equilíbrio. No TOD, cada situaçãozinha dessa do dia é uma situação de desregulação, mas não uma desregulação pequena, né? É uma desregulação intensa e que a criança tem dificuldade de voltar ao estado de equilíbrio, ok? Pessoal, quem tá entrando aqui, né, se quiser ir colocando também suas dúvidas, perguntas, aí a gente vai conversando, tá? O nosso foco hoje é dar continuidade à nossa série de lives sobre TDAH e TOD. Hoje a gente está focando sobre um dos elementos essenciais do tratamento, o ponto-chave do tratamento do TOD, que é a orientação parental, né? E a gente vai tá falando sobre isso, e eu estou explicando como é que funciona esse fluxo opositor desafiador que impulsiona a criança a agir do jeito que ela age, tá? Então, toda vez que ela entra em contato com uma situação, né, ou uma regra, alguma situação desse sentido, ela vem e esse fluxo pulsional opositor desafiador impele para que ela entre em atrito com essas regras, com essas figuras de autoridade, tá? E aí, quando esse fluxo, né, impele, né, a criança a entrar em contato, entrar em atrito, né, romper com essa situação, o que muitas vezes acontece? São os pais, né, vamos colocar aqui os pais, que é o que a gente está focando aqui, ao invés deles usarem essa energia, deixar essa energia fluir e canalizar essa energia em algo positivo, os pais, eles se tornam uma barreira. E aí, quando a criança vem e entra em atrito, os pais continuam em atrito também. E aí começa a virar isso aqui, ó. O atrito vem de cá e o atrito começa a vir de cá. O atrito vem de cá e o atrito começa a vir de cá. E aí esse atrito faz com que esse fluxo pulsional que impele a criança a entrar em atrito em situações que ela não concorda, enfim, todas as situações de regra, né? Esse fluxo vai fazer o quê? Vai se intensificar cada vez mais para ele romper essa situação. Só que ele está encontrando uma barreira e para ele romper, ele vai ter que aumentar cada vez mais essa energia. Por isso que o TOD, ele começa e ele vai, sabe, ele vai intensificando, aumentando, os pais não aguentam, cede. E aí a criança fica ali, mesmo quando os pais cederam para ela fica ali num looping de desregulação durante um bom tempo, às vezes chora por horas. Os pais já cederam, já desistiram da briga, mas a criança com TOD às vezes fica chorando por horas, porque ela não consegue sair daquele afogamento emocional, ela não consegue sair daquele looping emocional. Aí só depois de um tempo que ela descarregou toda aquela energia é que ela consegue se acalmar. Então, assim, isso, quem tem filho com TOD, né? Não sei se tem alguma mãe aqui, eu vi que entraram muitos profissionais hoje na nossa live de mães, né? Muito bom ter vocês aqui. É bom porque a gente precisa saber orientar as famílias, né? E é muito bom ter vocês aqui no nosso papo de mãe de quarta-feira. Então, não sei se tem alguma mãe que tem filho com TOD aqui assistindo a gente, mas se tiver, você pode até sinalizar isso, não é isso que acontece, né? A criança começa a desregular, você mantém o atrito vai aumentando, a criança vai desregulando, você acaba desistindo, né? E ele continua ali, naquele looping, né? E às vezes aquilo se estende por muito, muito tempo. Então, vamos lá. Vamos pensar numa criança que não tem TOD, tá? Então, vamos
recapitular aqui. A criança não tem TOD. Ela entra em contato com alguma situação de frustração. É claro que ela vai se desequilibrar diante daquela situação, né? Ela vai sentir uma emoção ali de raiva. Vamos colocar que ela sinta raiva. Ela pode até brigar, ela pode até chorar, mas ela vai buscar dentro dela elementos para se autorregular. Isso é natural do ser humano. A gente vai fazendo isso. E a criança que não tem TOD, ela mesmo que ela entre em desregulação em alguma medida, né? A intensidade nunca é tão alta e a tendência, ela entrou em desregulação, ela ir tentando buscar um equilíbrio até que ela consegue se regular, né? Então isso acontece com todas as crianças, principalmente porque as crianças estão em processo de desenvolvimento e elas vão ter dificuldade de lidar com frustração. Isso é natural da criança. A questão com o TOD é que quando ele entra em contato com pequenas frustrações, pequenas, gente, ele pode estar fazendo coisas que ele gosta, que ele quer, que ele escolheu. Às vezes é um detalhezinho que saiu diferente ou que foi diferente do que ele imaginou, do que ele desejou. Só um detalhe, pequenas frustrações geram um desequilíbrio muito grande, né, na sua mente e geram emoções muito intensas, tá? Adriana, já vou te responder, só um minutinho, tá? Então, geram emoções muito intensas. Então, pequenos gatilhos, pequenas frustrações geram emoções muito intensas. Então, por exemplo, a questão da raiva gera uma explosão de raiva muito intensa. Essa criança com TOD, ela não consegue sozinha se autorregular. Então, quando ela entra na desregulação, ela fica como se fosse, sabe aquele looping que fica rodando no mesmo lugar? É a mesma coisa que ela sente. Ela entra em desregulação e aquela emoção que ela sentiu fica alimentando esse looping. Então, quanto mais raiva ela sente, que mais raiva ela sente, ela fica alimentando essa raiva. A própria raiva dela, a própria emoção, alimenta a emoção. Quando ela entra nesse looping, né, essa energia ela não para de rodar. É como se essa energia, nesse fluxo, ficasse rodando dentro dela, ficasse ativo, ok? E aí, quando ela entra em contato com uma barreira, essa energia ela vai cada vez ficando mais intensa para que ele consiga romper essa barreira, tá? E aí, ela vai ampliando essa energia, ampliando, até chegar num nível tão alto de intensidade que ela fica tão cansada, ela fica tão exausta, ela estressa todo mundo que tá à sua volta, até que para. Tipo assim, ela chega num nível tão alto de intensidade e depois ela dá aquele pico e para. É como se parasse do nada e a gente ficasse olhando para a criança e é como se nada tivesse acontecido. Tá todo mundo estressado, tá todo mundo esgotado, tá todo mundo cansado e a criança é como se nada tivesse acontecido. Deixa eu ver o que a Adriana colocou, né? Ju, o que pode ser feito para evitar, minimizar e administrar o comportamento opositor? Então, Adriana, a gente vai falar exatamente o que você perguntou na live da semana que vem, que é quando a gente vai falar sobre reversão do comportamento opositor, tá? Mas o primeiro passo para reverter um comportamento opositor é a saúde mental dos pais. Por quê? Porque quando uma criança com TOD está em desregulação, né, ela está ali naquela energia, naquele fluxo opositor rodando dentro dela, essa energia se alimenta da energia dos pais. E aí é como se fosse um sanguessuga, sabe? A criança, a energia da criança suga a energia dos pais. Aí a energia da criança cresce e a energia dos pais diminui. Por isso que os pais não conseguem lidar com uma criança que está em desregulação com TOD.
se os pais não tiverem saúde emocional. Por quê? Porque geralmente, né, nós trabalhamos, né, Adriana, tem outros profissionais aqui, né? E você, mãe também de TOD, TDAH. Geralmente as mães que tem uma criança com TDAH, que tem uma criança com TOD, são mães que já estão cansadas, que já estão se sentem sobrecarregadas, sabe? São aquelas mães que já estão a ponto de explodir, que estão irritadas, porque elas já sabem que todos os dias ela vai passar por aqueles problemas, que é cansativo, né? Às vezes eu escuto da mãe, Juliana, eu amo meu filho, mas eu não quero nem ir para casa, eu preferia ficar trabalhando 24 horas do que ter que ir para casa no final do dia, porque eu sei que eu vou chegar em casa e vai ter confusão com as coisas mais simples, até com aquilo que ele gosta, a gente acaba brigando. Então, são mães que já estão esgotadas emocionalmente. Canalizam toda a sua energia emocional para cuidar da criança, todo seu tempo, seu dinheiro e sua energia para tratamento do filho, para cuidar do filho, para oferecer o melhor para o filho. Então, o dinheiro vai para a terapia do filho, o dinheiro vai para o remédio do filho, o dinheiro vai para a escola do filho, o dinheiro vai para o lazer, o esporte do filho. O tempo é para cuidar e fazer as coisas para o filho, né? E a energia também. Então, são mães que muitas vezes estão com uma baixa energia emocional, né? Uma baixa saúde emocional. E quando a gente tem uma baixa saúde emocional, o que acontece com a gente? Qualquer um aí, né? Fica mais irritado, fica com menos paciência, né? Então vamos lá, se você tem uma criança que, diante das pequenas situações do dia a dia, se desregula com intensidade e fica com aquela energia, sugando a energia dos pais, se eu tenho pouca energia e a criança suga esse pouco, o que vai sobrar para essa mãe ou para esse pai para ele lidar com esse comportamento? Sobrar muito pouco. Os pais não vão dar conta, né? E aí, o que acontece na maioria das vezes, né? Esses pais acabam desistindo e a criança dominando o ambiente, tá? É Naya, né? Naya, olha só, eu expliquei assim, nos 30 minutos anteriores, não sei, acho que você entrou agora, não tenho certeza, foi. Eu expliquei um pouquinho sobre o TOD, tá? Levei uns 30 minutos explicando sobre isso. O TOD é um transtorno, tá? Chamado transtorno opositor desafiador ou opositor desafiante, que faz com que a criança, ao entrar em contato com situações de regras, ela tenha um comportamento opositor e desafiador às figuras de autoridade. Eu tô falando de uma forma bem resumida, porque não é só isso, tá? Mas se você preferir, quando a gente terminar aqui a live, você assiste o início da live, porque eu expliquei como funciona toda essa energia. E na live da semana passada, eu também expliquei todos os critérios do diagnóstico do TOD, tá? Um por um, fui explicando um por um, para você entender exatamente o que é o TOD, tá bom? Para eu não ter que voltar e a gente perder aqui o fio da meada, tá? Mas não deixa de ver, porque tá bem explicadinho, tenho certeza que você vai entender. Se tiver alguma dúvida, é só você me mandar uma mensagem que eu te explico melhor. Então, vamos lá. Então, essa mãe, né, ou esse pai, ou esse professor, né, que não tiver com uma boa saúde mental, não tiver com uma energia, né, a sua energia emocional lá em cima, quando ele entra em contato com a criança com TOD, né, que está em desregulação, essa criança vai sugar a energia desses pais. Se ele tem um bom repertório, né, uma boa quantidade de saúde emocional, de energia emocional, vai ter uma baixa? Vai, mas não o suficiente para comprometer a atuação dos pais diante daquela situação. Quando a gente está com baixo recurso emocional, quando a gente está com baixa energia emocional, quando a gente tem pouca saúde emocional, o que acontece quando a gente entra em situação de conflito?
A gente fica mais irritado, a gente fica mais sem paciência, a gente tenta bater de frente e resolver na força, resolver na emoção e não com a razão. E toda vez que a gente for tentar resolver na emoção e não com a razão, nós não vamos conseguir utilizar as estratégias eficientes, as estratégias que a psicóloga orientou, as estratégias que a gente aprendeu numa live ou leu no livro. A gente não vai conseguir, não adianta eu te ensinar a se comunicar ou a como você vai lidar com seu filho quando ele está em desregulação, se você, diante daquela desregulação, você também desregula. E não adianta eu falar para você que você não pode desregular, porque a sua desregulação alimenta a desregulação do seu filho. O seu descontrole alimenta o descontrole do seu filho. Só que com uma diferença. Ah, Juliana, então estão os dois descontrolados, tá? Só que o seu descontrole vai cada vez baixando mais a sua energia, a ponto de você perder totalmente as suas forças naquela situação. E o descontrole do seu filho vai aumentando cada vez mais a energia, porque ele vai sugando de você. Entende? Então, assim, é muito sério quando, né, não só eu falo, né, eu tô falando aqui com vocês, mas quando as evidências científicas apontam que para o tratamento do TOD, a orientação de pais e a saúde emocional dos pais, o autocuidado dos pais é o primeiro passo, ok? Não adianta eu vir aqui, né, até a Adriana, né, colega aqui, psicopedagoga, perguntou, né, o que eu faço, como é que a gente faz para lidar, para evitar, para administrar esse comportamento. Adriana, a gente vai falar sobre isso semana que vem, ok? Eu vou te ajudar, eu vou te dar orientações semana que vem, mas não adianta eu te falar sobre isso se você, mãe, né, ou se você psicóloga que está lá atendendo a criança, porque a criança desregula no consultório também, a criança desregula na escola, né? Se você não tem energia emocional suficiente para lidar. E aí, sabe o que acontece? Toda vez que a nossa energia emocional vai ficando na reserva, sabe qual é a tendência? A gente agir com infantilidade. Por isso que muitas vezes a gente, nós adultos, ficamos nos trocando com a criança como se a gente fosse criança da idade dela. Aí a criança fala, ofende a gente de lá, a gente ofende ele daqui. A criança bate na gente, a gente bate na criança. A gente fica gritando, a criança grita, a gente grita, porque a nossa baixa de energia emocional faz com que a gente haja como uma criança que não sabe lidar com essa emoção. Porque nós adultos deveríamos saber lidar com as nossas emoções e nos autorregular. Mas para que a gente consiga ter uma boa autorregulação, a gente precisa ter o nosso autocuidado. A gente não pode só viver em função da criança. Muitas vezes eu oriento isso para as mães e as mães falam assim, mas Juliana, eu vou estar sendo egoísta porque meu filho precisa. Eu falei assim, a melhor prova de amor que você pode dar para o seu filho é você se cuidar. Porque se você não estiver bem, você não vai poder cuidar do seu filho. Se você não estiver bem, você não vai conseguir lidar com ele. E ao invés de o seu filho está com uma energia, né, ali rodando alta. Ao invés de você ajudar seu filho a baixar essa energia, você sem querer tá fazendo o quê? Você tá munindo, né, mandando energia para que essa energia aumente. É claro que você faz isso sem querer, é claro que você faz isso porque você não sabe, é óbvio, né? A escola também faz isso porque ela não sabe como lidar, ela não entende esse mecanismo e ela não sabe como lidar, assim como você, mãe, assim como o pai, né? Assim como todos nós, porque nós não nascemos sabendo disso, né? E às vezes até a gente lá no consultório tem situações que a gente, às vezes se bobear, a gente pede controle, a gente tem que estar muito, né? Tem que estudar muito e tem que estar com nossas emoções, né? Fazendo nossa terapia também, nossas emoções muito bem no lugarzinho. Porque senão a gente pode perder também o nosso autocontrole. E para isso, a gente precisa se cuidar, né? Precisa inserir no dia a dia elementos, né? Momentos de autocuidado. É a primeira coisa. Então, você que é psicóloga, psicopedagoga, tá com uma criança com TOD, primeira coisa, você não é para organizar a rotina só da criança,
Pensa na... Desculpa. Deu uma tosse. Pensa na rotina da mãe. Pensa na rotina dessa mãe, dessa família. Olha dentro da rotina como que essa mãe está sobrecarregada e o que a gente pode fazer para incluir no dia a dia esse autocuidado. Porque é esse autocuidado que vai renovar essa energia, que vai aumentar essa energia dentro do tanque ali de combustível dessa mãe. E se ela tiver com pouca energia, ela não vai dar conta, tá? Agora, é claro que a gente não vai ter como mudar a vida das pessoas, né, para um ideal. O ideal é que a mãe tivesse lá o seu momento de lazer, tivesse um momento só para ela, que ela tivesse ali, né, uma atividade física, etc. O ideal. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer essas mudanças, principalmente no início, né? Até a mãe entender que ela merece, não é só que ela precisa, que ela merece ter momentos de autocuidado no dia dela, até ela entender isso, até isso se tornar algo real, a gente vai começar com os micropassos, pequenas mudanças. Então é importante, faz a rotina com a família, né? Faz a rotina com a família, com a mãe, por exemplo, que geralmente é que mais, né, a gente tem contato. Faz a rotina com a mãe e vê ali dentro da rotina em que momentos a gente pode inserir esse autocuidado, né? Em que momento a gente pode colocar ali situações onde ela pode, né, por exemplo, sair de cena de vez em quando, né? Ter um hobby, uma atividade física, amigos que ela possa recorrer, para que ela possa bater papo, conversar, praticar, né, relaxamento também, né, atividade de relaxamento. E duas outras coisas que eu acho importantes. Primeira, criar uma rede de apoio, né, ter pessoas para apoiar, para ajudar, para ser seu refúgio quando você precisar, né, de respirar um pouco, te dar um suporte. Se for o caso, se você já estiver ali muito estressada, às vezes ajuda de um profissional. E uma outra coisa também é participar de grupos de apoio, que às vezes também pode ajudar, né? Pode ajudar você também no dia a dia. Quem está me acompanhando lá no meu grupo do WhatsApp, você que é mãe de TDAH, tá lá no meu grupo do WhatsApp, eu comentei lá no grupo no mês passado, em maio, que por conta, né, do mês de maio, né, a gente ia fazer um grupo terapêutico, um grupo de apoio para as mães. Teria duração de 1 mês. Mas minha mãe fez cirurgia, né, a gente está numa situação aí bem complicada em relação a horários. Eu não consegui fazer o grupo de apoio em maio. Mas agora em julho, que eu vou também entrar de férias, então julho eu vou conseguir fazer o grupo de apoio. Então é um grupo onde a gente vai conseguir trabalhar a mãe, as emoções da mãe, né? Esse olhar para dentro, para que a mãe possa se cuidar e ao se cuidar ela possa ter energia também para cuidar do filho. Tá? Então se você está lá no nosso grupo do WhatsApp, fica de olho que agora no finalzinho de junho eu vou colocar as informações para a gente começar em julho. E se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp de mães de TDAH, é só você clicar no link da bio aqui do Instagram e que vai ser direcionado lá para o nosso grupo, tá bom? Ó, a Adriana colocou, isso é pura verdade, bem o princípio da máscara de oxigênio, exatamente. Foi até, inclusive, essa imagem que eu separei aqui para a gente poder caminhar aqui para o final da nossa live, que é esse princípio mesmo, né, da máscara de oxigênio, né? O que acontece? Quando a gente está lá no avião, né, os comissários lá, eles orientam a gente no seguinte, né, se houver algum problema ali no voo, o que vai acontecer? Máscaras de oxigênio vão cair e a orientação é que primeiro a pessoa, né, use nela para depois usar no outro. Por quê? Porque se ela não estiver bem, né? Se ela não estiver respirando, se ela não estiver consciente, né? Se ela não estiver bem, ela não vai ter como ajudar a pessoa que está do lado dela.
Então, primeiro ela coloca nela, porque a gente tem uma tendência a querer colocar no outro, a salvar o outro primeiro. Mas primeiro a gente tem que colocar na gente, depois a gente coloca no outro. Então, a gente usa o mesmo princípio na criação de filhos. Para que a gente consiga ajudar a criança, para que a gente consiga lidar com essa criança, primeiro a gente tem que olhar para a gente, cuidar da gente, né? Tratar as coisas que a gente precisa tratar, né? E cuidar das nossas emoções. Como eu vou lidar com uma criança que tem um problema sério de desregulação emocional, se eu, diante das situações, diante do próprio comportamento do meu filho, eu desregulo também. Ele grita e eu grito 10 vezes mais. Se ele, no final da confusão, eu tô chorando, eu tô nervosa, enfim, eu tô desgastada, eu tô arrependida do que eu falei, tô arrependida do que eu fiz. Então, assim, é importante, né, que a gente cuide, né, da gente também. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Ó, isso sempre acontece, tudo que você falou se encaixa perfeitamente. Adoro te ouvir, me faz um bem danado. Grandes reflexões, gratidão. Obrigada a você pelo carinho de estar aqui também, né? Boa noite, Suelen. Então, gente, vamos recapitular aqui, tá? Pra gente poder caminhar aqui pro final. Quando a gente tá falando de TOD, a gente tá falando de uma criança que tem emoções intensas diante de pequenos gatilhos do dia a dia. E ele tem dificuldade, depois que ele tem essa emoção intensa, de voltar ao estado de equilíbrio, de se autorregular e voltar ao estado de equilíbrio. A gente vai falar semana que vem de algumas estratégias para que você possa ajudar o seu filho a reverter esses comportamentos opositores, tá? A gente vai falar semana que vem, mas hoje é o primeiro passo. E não é o primeiro passo porque eu quero, é o primeiro passo porque as evidências científicas apontam que dentro do tratamento do TOD, o ponto principal, o ponto-chave é o tratamento, né, o treinamento de pais, os pais aprenderem a manejar o comportamento do filho e mexer nesse ambiente familiar para que essa energia opositora desafiadora não encontre lugar. Quando ela vier, porque ela vai vir, quando ela vier, os pais, ao invés de alimentarem essa energia para que essa energia cresça, os pais vão conseguir canalizar essa energia para algo funcional, tá? E aí, para isso, a melhor estratégia, o primeiro passo é saúde mental dos pais, inserir momentos de autocuidado dos pais no dia a dia, para que a energia emocional dos pais cresça, eles tenham um tanque bem cheio, para quando o filho vier na desregulação, você tenha condições de ajudar o seu filho a diminuir essa energia. Ao invés de desregular junto com o filho e acabar permitindo, né, que essa energia do filho sugue a sua energia e aí a energia dele cresce e a sua diminui. Ok? Então, fica aí a orientação. Gente, não é uma dica, tá? Não é uma dica. Não é uma... Ó, gente, vamos fazer porque é legal. Não, é tratamento com evidência científica. A orientação, né, de que os pais precisam de saúde mental. Se não tiver uma boa saúde mental, fica inviável você conseguir lidar de forma funcional e estratégica com essa energia que vem com uma intensidade alta e que não é uma energia intensa de vez em quando, é todos os dias e muitas vezes durante o dia. Então você imagina se você tem pouca energia emocional e durante várias vezes no dia você tem que lidar com a desregulação do seu filho. Se você tiver pouca, no final do dia você está esgotada. Esgotada. Então, é essencial que você olhe para você mesmo. Gente, para. Se você tem dificuldade de fazer isso, para. Bota no papel a sua rotina, tudo que você faz, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. As coisas principais, né? Bota ali. Tenta encontrar ali, nessa rotina, coisas que você poderia eliminar. Porque no papel é mais fácil da gente analisar. Ah, isso aqui eu poderia eliminar.
Não, isso aqui é importante. Tenta encontrar momentos no dia que você poderia inserir pequenas coisas, pequenas atitudes de autocuidado. Pequenas. Talvez um banho mais demorado, um banho que você pega uma esponjinha. Gente, eu de vez em quando eu faço isso. Eu pego uma esponja, sabe aquelas esponjas vegetais, sei lá? Não sei como é que é o nome, não. Aquela esponja de banho. Eu boto um sabonete líquido ali que tem um cheirinho mais gostosinho. E aí eu passo a esponja no meu corpo. Gente, parece que você está recebendo uma massagenzinha, né? Uma coisa tão boba, mas relaxa tanto. Às vezes é isso, é você parar ali no banheiro e sentir e tá ali tomando banho focada em você, sabe? Focada no prazer que você tá tendo na sensação que você está sentindo no seu corpo, naquele momento ali da água caindo em você. Então, vai inserindo pequenas pílulas de autocuidado durante o dia, que vai começar a fazer efeito, né? E conforme você vai inserindo essas pílulas de autocuidado, cada vez você vai aumentando mais, até chegar, né, em momentos mais significativos. Mas comece, nem que seja com pequenos passos. A gente começa com pequenos passos e vai aumentando ao longo da caminhada, mas a gente precisa começar, tá? Não paralise porque você não pode começar grande. Comece com os pequenos passos e ao longo do tempo você vai conseguindo dar passos maiores, tá? Mas a gente só vai conseguir dar passos maiores se a gente começar lá no primeiro, tá bom? Ó, fui numa consulta com um psiquiatra porque sozinha não dá mais. Isso aí, gente. Tem hora que a gente tem que buscar, né? A gente vai ter que buscar ajuda. E isso não é vergonha, gente. Isso é demonstração de amor por você, em primeiro lugar, e amor pelo seu filho, né? Não é sinal de fraqueza buscar ajuda a um psicólogo, a um psiquiatra. Não, você não leva seu filho num psiquiatra para o tratamento, você não leva seu filho para o psicólogo. Por que que você tem que ser a Mulher Maravilha que tem que cuidar de todo mundo, que tem que fazer tudo para todo mundo e você não pode se cuidar? Saúde mental é sério, a gente precisa cuidar. Então, parabéns, e é isso mesmo, tá? Não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de que você ama seu filho e você quer o melhor para você e para ele. Então, autocuidado, a gente está fazendo aqui, a gente está falando aqui como um elemento, né, de autocuidado dos pais, é um elemento importante no tratamento do TOD. Mas o autocuidado não é só por conta do seu filho. O autocuidado é porque você merece ter saúde mental. Você merece isso. E quando você tem saúde mental, você está também contribuindo para a saúde mental do seu filho. Quando uma mãe, quando um pai, quando uma família é saudável emocionalmente, claro que a gente não vai ser perfeito, tá? A gente vai ter nossos momentos aí de crise, é óbvio. Mas se a gente é saudável emocionalmente, a gente é fator protetivo para a saúde mental dos filhos. Tá bom? Cristiane, obrigada também, obrigada. Eu tento, assim, fazer de forma que ajude realmente vocês. E essa série de lives de junho, eu acho que é uma série que não só que as mães me sinalizam muito a dificuldade de lidar, né, com o TOD, mas é uma série que eu acho que vale a pena, né? Até se você é mãe de TDAH e não tem TOD, seu filho não tem TOD, mesmo assim vale a pena assistir, né? Porque realmente traz muitos esclarecimentos, né? A desregulação emocional acontece também com o TDAH. Claro que o TDAH ele não tem esse looping que o TOD tem, né, de tão intenso e tão demorado, mas o TDAH também se desregula com intensidade e também tem dificuldade para voltar ao equilíbrio. Então a mesma orientação para o TOD é a mesma orientação para o TDAH, só que com o TOD é algo que não tem como, gente. Se a gente não fizer isso, é muito complicado a gente conseguir lidar, porque é muito intenso, é muito desgastante e é como eu expliquei, suga a nossa energia, suga. E a criança fica com a energia cada vez maior e a gente fica com a energia cada vez mais baixa. Como que a gente vai lidar com essa criança? Não tem como, né? É muito difícil. E aí, quando a gente está com a energia emocional baixa,
é a tendência a gente se infantilizar e agir com os recursos infantis para lidar com aquela situação, e não com estratégias mais eficientes. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Deixa eu só fechar aqui. Podemos encerrar? Sim ou não? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre algumas estratégias para te ajudar a reverter esses comportamentos opositores desafiadores, para que você possa lidar com seu filho melhor aí no seu dia a dia. Claro que nenhuma dessas estratégias, nenhuma dessas orientações substitui, né, o tratamento do seu filho, mas vai poder te ajudar aí no dia a dia a lidar melhor com ele, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima quarta no nosso Papo de Mãe TDAH. E você que é psicóloga, psicopedagoga, sexta-feira nós temos a nossa live de profissional para profissional. Vou trazer aqui para vocês um recurso que eu uso muito bom para trabalhar com crianças TDAH no consultório, tá? Tchau, tchau, pessoal!